Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Olá, queridos amigos, nosso FAQ 78, né? 78. É o que tá indo tão rápido até pra mim que eu me perco aqui. Eu tô ouvindo agora, estamos ao som. Eu não gosto muito de botar o som assim, dessas músicas, vou até mudar logo, porque o YouTube ele tem um sistema de identificação miserável. Eu tô ouvindo Libera, a música chama Sabor, dei até pausa aqui, que é tão rápido o sistema de identificação dele que ele bloqueia teu vídeo. Então você tem que botar umas musiquinhas desconhecidas, sabe? Tipo, Rafael. São bonitinhas, mas são desconhecidas, né? Porque senão você se lasca. Bom, eu tô indo agora, eu vou gravar um FAQzinho, vou sentar lá no parque de novo, né? Aproveitar a vida, né? Da melhor forma possível, essa correria danada. Eu tô já aqui com o material, o que faltou de ontem, mas o que tem algumas coisas já novas. Nós estamos cheios de planos lá no GVA. O IVA, o FAQ, tudo vai virar GVA. A gente vai RVA, tudo vai ser GVA. Bem-vindo ao GVA, né? Eu falei, bem-vindo ao GVA, né? Vou falar, GVA vai ser GVA, Golpias Astral, Espiritualidade com Simplicidade. Por quê? Para parar com essa confusão. Até hoje, até os amigos mais próximos, alguns sabem, mas alguns chamam IVAs. Tem até de VGA, né? É vídeo. Ah, o VGA tá massa. Eu falei, o vídeo tá bom, né? Mas é que confunde mesmo. Eu tava vindo ali agora, né? Aí na hora que eu fui, passei rapidinho ali no banco. Aí tinha um rapaz que não enxergava que me pediu pra te ajudar. Tava parado assim esperando, eu peguei e dei uma força, né? Aí fiquei pensativo assim, né? Ele agradeceu, feliz da vida, rapaz. Parecia que tá... Porra, parecia que era o cara mais feliz do mundo, né? Claro que, né? Rindo e tal. Aí me veio a questão, né? Eu me lembrei de uma passagem de um livro que certa vez vi espírita, onde um rapaz, durante o processo dele da vida, ele ficou, acho que cego, depois dos 30 anos. Não enxergou nada mais. Inclusive a pessoa que corrigiu o Iniciante na Viagem Astral, o livro, a Bartira, ela tem deficiência visual também, né? Ela escreveu a vida inteira, faz parte da Academia de Letras aqui de Pernambuco. E ela ajudou a corrigir, ela ouve, ela vai ouvindo o Word falando para ela, o computador falando, ela escreve bem, rapaz, você tem que ver ela mandando e-mail para você, cara. É impressionante a forma, as palavras, só. Aí o rapaz, depois de 30 anos, perdeu a visão, não aguentou a paulada da vida e se matou. Não aguentou, realmente. Tem coisas complicadas aqui, não estou julgando ele não. Tem coisas que são extremamente tensas, né? Aí chegou no mundo espiritual, isso no livro, cego, não enxergou. Por que não enxergou? A repercussão do ato, o processo, lembra que a gente está ligado, cada célulazinha, cada ação está ligado ao corpo energético, que está ligado ao corpo espiritual, que repercute um no outro, pois aquilo repercutiu psiquicamente no corpo astral e também no processo dele. Então, os mentores não puderam intervir pelo processo lógico de aprendizado e ele continuou sem enxergar no mundo espiritual. Planejaram uma reencarnação para ele, um pouco tempo depois, ele tinha que viver mais uns anos, ele nasceu cego, só que nesse nascimento ele ficou mais calmo, ele já meio que sabia que era um processo kármico inconsciente. Com uns 20 e poucos anos ele desencarnou, cego. Quando chegou no mundo espiritual, voltou a enxergar, na mesma hora. Aí quando ele volta a enxergar, ele lembra de uma vida dele passada que fez ele ficar cego aos 30 anos naquela primeira vida que ele se matou.
que era uma repercussão de algumas atitudes que ele tinha feito, como não dar valor a algumas ações também, a algumas coisas da vida. E quando ele volta a enxergar, ele percebe a beleza disso, né? O valor que ele dá àquilo, a compreensão. Claro que é complicado, né? A gente passou por um processo bem difícil. Então tem coisas que a gente passa na vida, né? Que não quer dizer que com todos seja exatamente a mesma coisa, que com aquilo foi esse. Mas tem pessoas que a gente olha, rapaz, esse rapaz que eu vi agora, eu fico pensando, para que força, que puta merda, como é que consegue, né? Ou das duas, uma é uma grande alma, que eu acho que pode até ser, né? Ou aconteceu uma coisa bem parecida nesse aspecto. Ele voltou, né? Já está resignado com sua situação, porque eu vou te falar, no mundo de hoje você tem que ter, assim, no mundo que nós vivemos materialista e tal, a gente vê pessoas completas, entre aspas, né? Fisicamente falando, tristes, depressivas. Aí você enxerga um rapaz com dificuldade tão complicada como você ter que andar no mundo na dependência total dos outros, ainda sem contar a quantidade de pessoas que passam os outros para trás, mesmo os deficientes físicos e visuais também, né? Então você tem que conviver com isso tudo o tempo todo, andar devagar, meio que nesse... É difícil, né? Eu achei bonito, eu fiquei ali, saí dali com uma lição, assim, sabe? Sério mesmo. Estamos com algumas perguntas aqui, daqui a pouco eu tô chegando lá no Team Speaker. Ontem nós tivemos uma reunião muito legal, falamos sobre clarividência, sobre vários aspectos, clarividência facial, clarividência mental, clarividência, os estágios da clarividência, o processo de desenvolvimento, a dificuldade para o desenvolvimento, o medo, a falta de maturidade, né? Se era ou se não era o tipo de mediunidade, que a repercussão kármica da clarividência. Então a gente foi aprofundando assim, foi bem bacana. Queria agradecer ao Renato e ao Márcio e outras pessoas que estão ajudando, mas porque o Renato, ele está fazendo um trabalho assim impressionante lá, né? Trabalho na Logo, tá ajudando a divulgar agora, estão organizando, tem o grupo Viagem Astral, um encontro em Santos. Fizeram a logomarca do Nova, a gente fizeram os desenhos. O Márcio fez vários projetinhos de camisa, já mandou um orçamentozinho lá pra gente dividir esse orçamento para fazer umas camisas bonitinhas do grupo Viagem Astral. Então tá cheio de ideia boa, cheio de gente motivada, numa conexão tão bonita, que só faz a gente viver melhor, mais em paz, mais feliz. Se você vive melhor, mais sintonizado, mais com a sua tribo, você trabalha melhor, você fica, você se respeita. Enfim, seria uma vida mais equilibrada, ainda mais com o respeito que nós temos por todo mundo, por todas as religiões, a forma de chegar com real simplicidade, sem aquela coisa complexa, cheia de conceito. Não, aqui a mente é aberta mesmo, né? A mente é aqui, que vamos estudar o que hoje, né? Não, vamos estudar sobre a Igreja Católica, vamos estudar sobre IPC, vamos estudar sobre budismo, sobre o Vale do Amanhecer. Então, a gente vai estudar sobre qualquer coisa. O grupo é um grupo espiritual mesmo, é como se fosse um grupo espiritual encarnado que está aberto a pesquisar, aprender e dividir informação. É uma família. Como família, a gente também vai ter nossos pepinos, nossos momentinhos de lá para cá. Ontem chegaram algumas... Daqui a pouco eu já estou chegando, não vou nem começar a ler, eu vou começar a ler já lá. Olá, amigos, eu espero que o áudio hoje esteja melhor, que o FAQ de ontem deu uma bug no áudio. Eu tava passando ali, né? Aí eu achei uma carteira de cigarro no chão vazia, uma caixinha de carteira, né? E lembrei da minha mãe, né? Minha mãe fuma até hoje, né? Não consegue parar, é dificuldade, né? Não é fácil. Aí eu fico imaginando, né? Sem julgar, que é difícil para a pessoa que fuma, que sabe que no fundo toda pessoa que fuma sabe que está errada, né? Ela sabe que, pelo menos errada no aspecto que faz mal a ela mesma, né? De uma forma ou de outra, aquilo reage muito mal para ela, né? Aí eu tinha aqui, ó, olha a caixinha. Horror. Tinha uma cara deformada. Esse produto causa envelhecimento precoce da pele, né? Claro, isso é uma agressão. Vou até botar isso aqui para um lado para depois jogar no lixo. É uma agressão à pele, claro. É uma agressão a tudo, a quem está do lado, né? Mas também é uma apelação, né? Porque é uma forma de educar drástica. Você tem que mostrar que o negócio não é bom. Eu vejo, imagina a pessoa comprando cigarro e ter que enxergar isso o tempo todo. Toda vez que compra, vem aquele aviso, pô, me lascou, né?
é uma mistura de coisas. É uma parte legal, deixa eu botar uma musiquinha aqui. Uma parte interessante, que faz parte de uma educação um pouco pesada, eu acho. Até meio de, sei lá, mais necessária até certo ponto, né? Mas eu acho que o processo de consciência vem independente da apelação. A apelação é muito forte, eu acho, né? Muito pesado. Você compõe, mas você, né? Você compõe uma cachaça, porque a cachaça também faz mal. Envolve um monte de outras coisas dentro do corpo também, né? Você comprar uma bebida, porque a indústria é muito forte, né? E nessa bebida tá lá um monte de foto, você vai tomar uma cerveja, é um negócio difícil, né? E outras coisas tanto, né? Em breve até carne que a gente for comprar, se duvidar, vai estar lá assim, ó... vai ter uma foto com um bichinho lá no matadouro, né? Umas galinhas penduradas e tal. Aí os vegetarianos, os veganos vão adorar. Ótima ideia, Saulo, né? Que ideia boa. Fazer uma propaganda mais forte aí, até a gente chegar lá, né, tá um pouco distante. Tem uma pergunta, duas perguntas que vieram ontem, que eu esqueci na mesa. Tá separado aqui, o fax 79, aqui. E essa outra perguntinha aqui. Duas perguntas. Vamos ver que horas são agora. Agora são 20 para 1. Ultimamente vem tá tendo uma discussão social, política e religiosa sobre a questão do sacrifício dos animais nas práticas religiosas como o candomblé. Eu acho que eu falei disso, não? Não. Gostaria de saber se... Eu acho que sim. Vamos lá. Se esse processo ocorre no caso do espírito orixá receber oferenda, ó. O que são esses espíritos? Né? Eu vou continuar a pergunta dele antes de falar. Por que ele recebe? Por que esses espíritos recebem isso? Ele está perguntando aqui, orixá ou alguma coisa assim. O que ele faz com a comida dos animais que são ali sacrificados, né? Ofertados? Vamos primeiro partir para um princípio bem simples. Por que tem espírito que come? Pelo simples motivo que não é que o espírito seja um homem, não. Os espíritos são tortos e tornam-se homens que ficam naturalmente também tortos, né? Nós somos imperfeitos, somos em processo de consciência e aprendizado. Quando eu falo imperfeito é que uma criança, por exemplo, ela é imperfeita. Ela, ao ver de um adulto, ela não sabe andar, não sabe se mover, não sabe raciocinar ainda, não tem noção. Então, no aspecto evolutivo para uma consciência elevada, o homem é imperfeito por não conhecer ainda o equilíbrio emocional, o conhecimento real através da vivência de vários aspectos, não ter aprendido o beabá do caminho espiritual. Aí uma pessoa quando morre, ela não deixa de ter vontade de comer. Alguns espíritos em alguns mais aspectos de desequilíbrio também sentem, e alguns que trabalham também sentem. O mentor do grupo do IVA, um dos mentores, o seu Baltazar, que ajuda a gente bastante, ele também tem aparência de índio, eu já falei isso, porque ele faz parte do grupo de índios, que são vários, não é um só, de Seu Pena Branca. Ele tem a forma, viveu como índio norte-americano muitos anos, né, algumas vidas, e tem um grupo de amigos espirituais que encarnaram no Brasil, e por isso ele continua muitas vezes em forma indígena para poder ensinar ou motivar esses espíritos a pararem de utilizarem algumas coisas como bebida. E esse espírito, inclusive, você vê como um espírito também evolui no mundo espiritual. Quem pensa que não, né? A evolução existe de todos os lados. O Seu Pena Branca, há uns 30 anos mais ou menos, 30 aí, ele falou que trabalhava em centro de Umbanda e utilizava, até certo ponto, ele também utilizava a bebida e o charuto, né, que eles utilizam a fumaça, por necessidade. Só que ele melhorou isso, hoje ele trabalha com cristais, hoje ele não aumentou já, digamos assim, 35 anos, ele conseguiu se desvincular disso e já não utiliza mais nada nesse aspecto. Ele era um espírito que acompanhava minha mãe e meu pai, que se separaram, tinha um trabalho, segundo foi falado, isso tudo fora do corpo. Um trabalho espiritual para fazer e não foi feito. Aí ele acabou, eu e meu irmão, basicamente santo, também não conseguiu muita... Ele trabalha como doutrinador em centro espírita até hoje, mas era para a gente estar continuando um projeto, né?
só dando continuidade. Então ele simplesmente começou a acompanhar por causa do IVA tal, e mais ou menos diferente do que tinha programado. O IVA e o GVA, né, o processo de estudo em cima de viagem astral, eu não posso dizer se estava ou não programado, porque eles nunca me falaram. Mas eu sei que havia um trabalho, não sei se esse, mas seguido isso, né? Então, os espíritos continuam, eu só saí um pouquinho do rumo, mas é bem interessante. Que eles continuam, né, evoluindo lá de lá. E esses espíritos que utilizam de alimentação de carne é uma troca, uma moeda de troca. Ó, me ajuda aí que eu te ajudo, sabe? Ó, botar um despachozinho aí, uma energiazinha. Por que aquilo ali? Como é que ele usa? Eu não estou falando ainda do animal, certo? Aquela é uma energia que é direcionada para aquela pessoa. Há um respeito no mundo espiritual, né? Como se fosse uma coisa fosse sua, né? E aquela energia, aquela ligação é como se fosse uma oração. Isso acontece... Deixa eu ver, estou com um pouco medo de o som tá alto aqui. Eu estou ouvindo o disco Angels of the Deep, certo? Quem quiser. Muito bom, do Rafael, sempre ouço. Aquela é uma energia direcionada. Então eles pegam aquele magnetismo que foi colocado, que foi mentalizado, foi plasmado, né? E levam e utilizam aquilo para eles próprios, como se fosse um processo de comer mesmo, né? Só que eles puxam a essência daquilo. É bem interessante. Essa essência existe, ela faz parte. Muitos espíritos trabalham justamente nesse processo de vampirização, em desarmonia. E alguns que trabalham para o bem também, como alguns espíritos, não necessariamente Exus, mas alguns espíritos da linha de mais ou menos por aí, que trabalham em termos espirituais, ajudando nos lugares e utilizando essa energia da bebida ou da comida nesse aspecto para poder ganhar processo de força no umbral, né? Para não ficarem tão sutis e conseguir identificar a ponto de entrar. Claro que aí é uma troca, eles também gostam, tal. Mas a prática dos animais é um nível de consciência que até então, até pouco tempo atrás, nós nem pensávamos, né? Sempre tinha aqueles que... Eu ainda conheci ontem uma senhora que a mãe dela foi escrava. Ela nasceu, a mãe dela, ela tem 90 e poucos anos, e a mãe dela nasceu em 1800 e alguma coisa. A mãe dela chegou desde a escravidão até quase a televisão. Ela chegou a evolução desse aspecto em que ela tinha sido uma escrava, foi escrava, né, aqui no Brasil, né, nosso Brasil colônia aqui, né, um pouco. Ela chegou a ter trabalhado, ter visto os outros no tronco, ter ficado em senzala, essas coisas todas. Então até pouco tempo nosso nível de consciência ainda já era bem mais denso do que é hoje. A gente já começa a se preocupar com os animais, a gente começa a questionar por que nós comemos ele, por que se sacrifica, mas até se você for ver, ainda tem polícia montada em cavalo pela rua, né? Os animais são fortes, mas nós estamos utilizando-os como escravos ainda, é normal, né? Você utilizar ainda esse aspecto. Isso está mudando uma consciência geral, um coletivo. O espírito também muda, mesmo quando não encarna, eles melhoram. Ele falou que é a favor das oferendas e que essa prática continue, esse amigo Leonardo. Ele falou que é da Jurema Sagrada Catimbó, né? Catimbó é uma das origens também do candomblé e também tem aqui como a Umbanda também tem como base o candomblé também da Umbanda, de certa forma. Não é mais necessário, é porque assim, há muita coisa assim da gente pensar. Como as consciências respondem mais rápido, essas consciências às vezes elas dão intervenção de uma forma um pouco mais arbitrária, mais rapidamente, apesar do mundo espiritual às vezes intervir. Ainda há muito esse processo de você botar uma oferenda para receber algum aspecto material. Muita gente faz isso até pelo aspecto financeiro e também sentimental. São bem grosseiros no aspecto espiritual, mas bem compreensivos dentro do ângulo nosso como seres humanos, né? Você vai ver que não é uma coisa assim tão assustadora, uma vez que a gente também passa os outros para trás fácil aqui. O Lucas, ele disse que criou um chat para o FAQ. Criou um chat pelo MSN, onde o pessoal poderia participar. É só adicionar o e-mail group, né? GROUP 49317 GROUP 49317 @grupo GROUP Grupo Sim, né? Que é GROUP
É um negócio assim, um e-mail um pouco gigantesco, né? Group 49317@groupsim.com. E gostaria de ajudar a administrar. Eu fiz um post lá no GVA, mas gostaria do seu apoio. Até vamos. E minhas perguntas para o FAQ são. Ele fez 2 perguntas aqui. Sexo antes do casamento. Bicho, a gente vive numa época diferente. Não, a pessoa não sendo de menor, não vendo erro, não tendo ataque. Sexo é só. O que é o sexo? É um envolvimento de carne com carne. O sexo é uma troca que tem que tomar cuidado pelo processo da doença, né? Que nós temos hoje várias doenças sexualmente transmissíveis. Tem que ver que é seu parceiro, para você não acabar se envolvendo também com os obsessores da fofura. Meu amor, você é tão lindo ela e mais 2 negão do lado gigantesco para você namorar na hora que for na hora H, né? Tem que ficar vendo quem é, para você não dar. Você também tem que se cuidar, que a gente também pode estar com esse defeito, com essa mesma dificuldade. Então, não é essa de sexo virtual. O sexo acontece até quando você está no banheiro idealizando alguma coisa. Ali é um sexo, né? É um processo mental. O sexo virtual seria quando você chega lá na webcam, né, olha o outro, fica do lado de lá se masturbando, um de cá, outro de lá, meu amor, consegui caber, É um negócio meio diferente, né? Muita gente, eu prefiro o real, tal. Mas o processo mental, por exemplo, não adianta você chegar e falar pra mim, ou qualquer um, se eu te dizer que sexo é assim porque tem que pegar tal. Vou lhe falar uma coisa. Se você não tiver envolvimento mental, nenhum sexo é bom. Nem virtual, nem no banheiro, nem com a sua esposa, com a sua namorada, com quem você acabou de conhecer agora, né? Não é. Você vai ter no mínimo uma sensação físicazinha que acaba e não tem mais graça. Então o envolvimento mental que eu falo, não é só o desejo e as mentalizações loucas, não. Estou falando de um sexo seguro agora, né? De um processo. É lógico que o processo de amor, né, é o caminho. E esse processo equilibrado, por exemplo, você conseguir transformar algo físico, denso, em amor. Isso seria com alguém, né? Você pode fazer isso com amor por você, pois você está em desequilíbrio, sabe que passa por um desequilíbrio nesse aspecto. Se você então relaxa nesse aspecto energético, você está tendo um princípio de amor. Não vou mentalizar muita coisa, mas quando eu for me masturbar, eu vou fazer da melhor forma possível para que não carregue essa energia pesada comigo, que eu não consigo canalizar ainda nem controlar. Então é um ato de amor, não tanto. Agora, não tão gigantesco assim, mas é um amorzinho. Um equilíbrio para que você não saia, uma noção de que você não saia. Assim como você tem uma namoradinha, uma esposa, alguém que você ame, que realmente há ali um respeito, vocês teriam um relacionamento, um processo legal, os dois juntos. Quando tem uma ligação mental e magnética, meu amigo, a química, que é o corpo que as pessoas falam, reage, né? Quando o corpo reage, porque o cérebro libera todos os hormônios, libera todas as energias o que necessárias para que isso aconteça. Então eu não vejo nenhum problema nesse aspecto. Isso aqui não é nada mais do que um aprisionamento, né? Bobo da gente. O Richard, já acho que mandou outros e-mails pra gente. Richard, é o seguinte. Saulo, abraço por toda a galerinha do IVA. GVA agora, hein? 6º e 7º chakra, frontal e coronário. Os últimos 5 dias, quando voltei a pesquisar a espiritualidade, voltei a tentar sair conscientemente, né? Estou sentindo toda hora o chakra frontal e coronário, chega a dar dor de cabeça. Pode sentir mesmo reação de dor de cabeça quando você está muito tempo sem trabalhar o frontal, ou quando você força demais no aspecto físico. Às vezes você está forçando demais, acaba mexendo o olho, virando um pouco, pode doer. Mas, independente do físico, você pode sentir alguma dor, alguma repercussão, alguma dorzinha de cabeça por reação energética e desbloqueio dos chakras. Pode acontecer, mas não é nada sério não. Normalmente um remedinho, alguma coisa mais leve, você consegue resolver isso com facilidade. E também tenho muito pouco sono, não consigo pegar no sono trabalhando energia. Mesmo tentando trabalhar energia, demora horas para dormir. É normal isso, né? Por isso que é importante a pessoa saber o controle da insônia, ele é mental. O controle é emocional. Quando você não está muito bem, você vai demorar para dormir. Quando você ativa demais o teu cérebro, você vai demorar para dormir. Ou talvez nem durma, passe e fica um tempo acordado, né? Começa a falar, dá uma fome horrorosa essa hora, não como se ainda. Então como é que você faz? Você faz o trabalho energético e tem que ter um controle, um equilíbrio entre deixar a mente mais ou menos
tranquila, né? Você não ficar pensando muito. Chega aquela hora, agora eu vou deixar o corpo dormir, sabe? Começa a pensar no corpo bem calmo, na mente calma. Deixa à vontade, sabe? Dá uma viradinha nos olhos, sente aquela sensação gostosa, bem suave, mas sente a sensação gostosa de estar deitado. Permitir-se dormir, você dá um comando, durma aí, pai, velho, deita aí, mano, durma aí, meu irmão. Sabe, é como se você tivesse cheio de... acaba fumando ali perto. Sabe? Acaba tá fazendo exercício ali do lado, assim, todo se contorcendo com um cigarro na mão. Aí você tem essa repercussão, é normal. Acontece mesmo de você não conseguir dormir por manter a mente muito desperta. É importante dar uma relaxada, sabe? É estudo, cara. É treino, sabe? É botar a cabeça do jeito certo, pensar do jeito certo. O André Luiz pergunta sobre iluminação. Qual é a melhor? Saulo, comenta aí no FAQ qual é a melhor iluminação para fazer exercício energético. A branca, bem fraquinha, uma lâmpada neon azul, ou talvez uma outra cor qualquer. Digo isso pelo fato da luz branca queimar o espírito. Não, queima ectoplasma, é mais fácil. Qualquer lâmpada, qualquer luz forte queima ectoplasma. Não sei, até luz de vela, se botar a vela no quarto todo, vai queimar. Então, a intensidade da energia pode fazer isso. Pontos, aí, a melhor luz é você deixar numa penumbra, não necessariamente também azul, né? Tem gente que não gosta. Eu quero que você se sinta bem, sem misticismo. Você bota a luz, mas é bom ficar com a luz mais ou menos legal para você ter um ponto de direcionamento na hora que você está saindo do corpo. Porque mesmo na hora que você está saindo do corpo, como você está muito perto do corpo, você repercute a escuridão do quarto, né? Então você pode ficar meio perdido e perder a consciência. Então é bom deixar mais ou menos uma direção, uma luz indireta, bem só uma luz azulzinha, alguma luz bem fraquinha, ou então aquela luz que vem do poste da rua, na janela, se você mora muito alto em prédio, então vai ter que ter uma luz indireta, né? É sempre bom. Tem que esticar os pés. Ele também fala aqui: como posso ver se tem algum espírito na minha casa se estiver usando luz com intensidade errada? O que você acha da luz negra? Eu já testei luz negra. É bem interessante pelo fato de ficar tudo brancão lá, bonitinho nos pontos, né? Outra parte, o que é escuro fica muito escuro, o que é branco fica branco. Some lá, né? É bem interessante. Eu achei assim... Não senti nada demais, assim. Acho que ficar diferente o quarto serve como... Eu usei um tempo, tenho ela lá, usei como pesquisa. Diferença nenhuma. É interessante. E se você usar um LED branco bem fraquinho, pode ser também, mas muito indireto, que não te atrapalhe, sabe? O André Luiz também, ele mesmo, né? Ele mandou outra pergunta aqui, que é transcomunicação instrumental. É o TCI, né? Estive estudando TCI, que é entrar em contato com espíritos ou enxergar ou ver através de aparelhos. Volta pra cá, filho. Que a pessoa usa uma câmera, usa uma televisão, usa um radinho para poder captar, né? É bem interessante. Tem muita gente lá no GVA, tem um amigo nosso, não sei se é o Márcio, não sei quem é, que faz isso aí, mandaram várias fotos, ele deixa a câmera filmando lá de noite, deixa uma TV ligada, eles fazem uns testes com rádio para captar som, né? E gravar imagens de espíritos, pelo menos em primeira dimensão. Podemos gravar imagens e áudios de projetores fora do corpo. O que você acha do gravador que possa gravar a voz do projetor? Eu acho que é interessante fazer essa pesquisa. Eu acho que o IPC já fez alguma coisa assim. Só que como é uma pesquisa assim, porque é necessário, né, a gente buscar uma lógica para evidência física. A gente quer tipo pegar a outra dimensão, uma outra frequência e materializar ela para entender, realmente, tá vendo lá? Existe alguma coisa ali, né? Tem que ter toda uma lógica de estudo de magnetismo, de energia para poder chegar lá. Aí diz que resolveria os problemas de esquecimento, seriam um mega avanço para o campo do espiritismo. Eu acho que é interessante essa pesquisa. Eu acho que muito em breve, daqui uns, talvez, em breve eu falar assim, 100 anos, a gente vai ter um grande avanço no aspecto tecnológico e comunicação com outra dimensão. Você pegar aqui um celular aqui, imagina, daqui uns 500 mil anos, não, 500 mil anos não, 500 ou 1000 anos. Você pegar um celular aqui, eu acho que um pouco mais talvez, né? E entrar em contato aqui com um desencarnado. Tô em tal lugar aqui e tal, não vá por aqui. Então isso vai, talvez um dia chegue nesse ponto, né? A gente se você falasse há 50 anos que um dia eu ia estar aqui agora
ia estar transmitindo uma imagem para quem está do outro lado do mundo em segundos, e chamariam você de louco. Quer dizer, os passarinhos barulhentos aí. Como é que pode você em um segundo comunicar com quem está no Japão? Mesmo processo eu digo, então como é que eu vou conseguir me comunicar então com quem está do lado de lá? Então a gente vai chegar lá, né? A gente vai também na evolução. Um passarinho aqui em cima. Se você cagar em mim, nós não vamos ter um problema, meu irmão. Bom, lembra que eu ainda sou carnívoro, hein? Acho muito legal essa coisa do estudo, acho que deve ser feita assim, deve ser feita pesquisa, pegar a câmera, fazer teste, tentar se comunicar, né? O Photokiller eu acho legal. Toda pesquisa com tecnologia nesse aspecto eu acho um barato, cara. Acho que tem que ser feita com o pé no chão, com estudo, sem aquele misticismo louco. Mas tem os caras pioneiros aí que estão fazendo essas pesquisas que eu acho muito legal. O Vinícius manda um assunto aqui que é mudança de personalidade. Tentando ser rápido para não perder tempo. Uma coisa que reparei com minhas poucas experiências foi que nas projeções eu mudo de personalidade. Pareço mais sério, mas quando volto para o corpo nessa questão de personalidade não me reconheço. Conheço outras pessoas que relatam mesmo. Podem nos explicar? É porque você quando sai do corpo, você tem uma expansão de consciência. A consciência transforma, ela não é igual, ela passa por uma reação, né? Você sai do corpo, você atinge, não totalmente, mas um pouco da sua personalidade não espiritual, né? Você mais ou menos chega num aspecto. Às vezes eu estou fora do corpo tão lúcido, eu não estou nem aí se eu estou fora do corpo mais. Mas muitas vezes, claramente, vai lembrar. Que diferença faz aquele cérebro lembrar? Ele vai lembrar quase nada. Ele vai lembrar do jeito que ele pode. Ele não vai captar bulhufas do que eu estou vendo aqui agora. E outra coisa, o conhecimento está comigo agora. Eu vou levar de um jeito ou de outro o meu subconsciente. Então tem muito disso. O que é a lucidez? É a capacidade do cérebro. Eu tive fora do corpo lúcido, me lembro de ter. Você se lembra, né? Mas você teve feito muito mais coisas. Essa noite, por exemplo, eu estive em Foz do Iguaçu. Eu claramente cheguei numa região, vi todo mundo, eu vi tinha umas 6 ou 7 pessoas sentadas. Num localzinho eu sentei também, fui bem recebido carinhosamente. Não lembro especificamente de ninguém, assim, conhecido assim. Mas eu lembro que eram pessoas do grupo, eu não sei se encarnados ou desencarnados também. Sentei, comecei a bater papo, a gente falou, ó que sintonia legal que nós estamos aqui, eu cheguei aqui, vocês estão comigo aqui agora, foi uma conversa desse porte, assim, dali eu não lembro mais nada, só lembro de sentar, começar a bater um papo, sentei igual todo mundo assim, era uma pedrinha, eu não vi água, né, era um lugar um pouquinho mais afastado, assim. E você começa, assim, a ver que, por exemplo, eu podia muito bem ter estado ali, ter expandido a consciência. Naquele momento que eu me lembro da consciência bem comum, assim, né? Ter expandido a consciência ali, ter batido um papo e falar, o corpo está dormindo lá, ó, acabado, está lá deitado, feio, porque só o corpo é feio, porque o espírito fora do corpo você pode ficar lindo, né? Do jeito que você quiser, graças a Deus. E você expande a consciência de uma forma que não faz mais diferença se você lembrar ou não. Isso é por isso que você se sente diferente. A Daniela manda um e-mail chamado Emoção dos Espíritos. Ainda tem bastante coisa, né? Achei um site pesquisando sobre viagem astral, pois queria saber o que tinha acontecido comigo. Fui de uma projeção, senti ver. Quando eu saí do corpo, parecia que eu tinha escutado um grito e levado um choque. Andei pela casa e tentei pular pela janela achando tudo lindo, mas meu mentor não deixou e me jogou de volta no corpo. Então fui pesquisar o que era aquilo. Já escutei os áudios dos cursos, outros áudios mais de uma vez. Sempre leio fora, apesar de não participar muito. E quase sempre antes de dormir tento dar uma olhada no site do IVA ou do GVA, que vai ser só o GVA. Tenho raras projeções lúcidas, mas confesso que não consigo chegar ao final das técnicas. Durmo antes. O engraçado é que você tem uma grande influência quando estou lá no astral. Sempre que estou lá penso, o Saulo falou para chamar o mentor. Então, lá vem eu. O Saulo falou para voar que tem que pôr a mão por baixo para deixar fluir energia. E não é que deu certo? Na minha última projeção eu pensei, o Saulo falou para não ficar, poxa, me esqueça, Daniela. Me deixa quietinho. Para não pensar no corpo que a gente voa. Quando eu pensei que não podia pensar, você falou, voltei para o corpo. Mas como diz o painho, vamos parar de encher linguiça. Minha pergunta é, bom, a minha última projeção eu flutuei acima do corpo e não me afastei. A minha
uns pombos aqui fazendo barulho ali, bem pertinho de mim. À minha frente havia uma forma humana meio, mas era transparente, tinha um rosto, mas ao lado dela havia uma família com 4 pessoas. O pai era um homem mais ou menos de 50 anos, era barrigudo, careca, com bigode, e estava abraçado com uma mulher e 2 crianças que eu não me lembro como eram. Eles estavam olhando para mim, mas eu não senti nenhum tipo de emoção, nem raiva, nem medo, nem alegria, nem nada. Se eles fossem obsessores, eu iria sentir isso? Provavelmente, né? Se você estivesse em desequilíbrio, você sentiria. Normalmente, sim. Eu sou Francisco de Assis agora, cheio de pombo do meu lado aqui. Vamos para lá, filhos. Se tivesse com algum sentimento ruim, ou bom, ou raiva, eu sentiria. Queria também agradecer tal desempenho, falar com o pessoal, dando um abraço para todo mundo do GVA. Obrigado por isso. Ó, tudo. A experiênciazinha que você foi buscar ajuda aqui foi em relação a esses espíritos que estavam perto dessa cama. É bem normal isso, perto do quarto, é bem normal isso acontecer. Às vezes, como nós falamos ontem, tem um lance da clarividência. Você enxergou uma coisa que parecia perto e ela estava mais distante. Alguma informação lhe foi passada ali, você não percebeu às vezes. De alguma situação que possa estar acontecendo, possa estar à distância. Então é bom ficar sempre vendo isso. O que foi essa energia, essa visão que você teve. Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui. É muito difícil interpretar uma visão que você tenha. Pode ter sido nada também. Você só viu um espírito ali, umas pessoas naquele aspecto. Mas como tinha uma pessoa abraçando crianças ali naquela região especificamente, acho que é bem comum de ter sido mesmo uma visão de alguma coisa, né? Algum aspecto, alguma pessoa longe, alguma energia, alguma família. Difícil dizer. A Isabelle manda a seguinte pergunta. Desde pequena tenho facilidade para ter sonhos lúcidos e conforme cresci isso também se tornou mais frequente e controlável até o ponto de se tornarem projeções. Porém, desde o começo do ano, que foi quando eu comecei a estudar sobre projeção e espiritualidade em geral, a frequência diminuiu bastante. Até aí tudo bem, pois tendo ouvido todos os seus áudios até então, eu sei os possíveis motivos, mas o que não compreendo é que aconteceu algo essa noite, o que me despertou a lembrança de já ter ocorrido outras vezes. Pois durante um sonho relacionado com minha rotina, comecei a perceber que estava a sonhar, e nesse momento as pessoas dos meus sonhos perceberam o que estava acontecendo e entraram em cena, diversas pessoas, algumas com roupa de médico, me segurando e me sedando para que eu não percebesse que estava sonhando. Sempre tive controle sobre os meus sonhos lúcidos, facilidade para me transformar no que eu queria, para pessoas apenas com minha vontade, fazer o que pareceu, o que eu bem entendia. Mas agora, sempre que começo a perceber que estou sonhando, fazem isso. Você teria alguma ideia do que poderia ser? Algum conselho para me livrar disso? Obviamente, sei que nunca estou só e quando a coisa está feia, sempre senti uma paz muito boa e acordei saindo daquela confusão. Mas é estranho, não sei o que fazer. Olha, eu vejo 2 situações aí. Ou tem algum espírito, grupo de espíritos de desequilíbrio não querendo fazer você lembrar da sua projeção. 3 situações. Ou alguns amigos espirituais, incluindo mentores, talvez façam talvez você tenta lucidez para que você não enxergue alguma coisa, eles façam isso temporariamente, ou estão aproveitando você lá para fazer alguma coisa no teu corpo astral, algum processo energético, alguns passos que eles fazem mesmo, e você tem lembrado assim. Qual foi a terceira opção mesmo? Deixa eu ver. Sobre espíritos tentarem, os mentores tentarem ajudarem, né? E, enfim, difícil dizer o que é isso, por que isso acontece. O mais comum mesmo é você conseguir se lembrar, eles não interferem até certo ponto, mas não fica um grupo difícil, né? Tá mais para ser espíritos, como eu falei. Se você sente paz, se você sente tranquilidade, talvez sejam os mentores tentando fazer alguma coisa, tentando lhe ajudar em algum aspecto. E aí você se lembra como se eles estivessem tentando apagar sua consciência. Ou pode ser espíritos tentando fazer com que você não atue fora do corpo também. Eles fazem isso, fazem pra caramba nesse aspecto. Né? É difícil de interpretar essas coisas assim, pode ser muita coisa, não sei. O Júlio Jorge. Assunto depressão, tristeza e facilidade com energias.
Qual a relação da depressão, tristeza e facilidade de manipular energias? Só se for energias mais densas, né? Ou a presença do teu mentor ali mexendo nas suas energias para fazer você não ficar mal. Quando estou mais triste ou em fase mais complicada, fica mais fácil me focar em manipular energias. É porque talvez você, quando está mais triste, você se conecta mais com você mesmo para tentar resolver. Acaba sentindo mais sua espiritualidade. O oposto não seria o certo, Stan? Como é que talvez o oposto no seu processo psicológico faça você se desvincular um pouquinho desse processo interno? E quando a gente entra, quanto mais a gente entra em contato com a gente, melhor você manipula as energias, você tem controle da situação. E a tristeza pode te conectar também com algum tipo de energia mais densa, que você acaba ficando mais sensível a ela. Isso não quer dizer que quando você está bem, você não vai sentir, você deixa de sentir energia mais sutil, mas ela está ali. Também é difícil interpretar. Normalmente a lógica é que se você está mais denso, você sente menos as energias, né? Mas pode ser que no seu caso você faça uma conexão mais ampla consigo mesmo e nisso você repercuta dessa forma. Difícil. A última pergunta, não, mais duas. Estamos com 32 minutos, mais o seu. A Letícia. Boa noite. Boa noite, bom dia. Gostaria de saber o seguinte, geralmente quando eu durmo à tarde, quando estou acordando, não consigo me mexer. Às vezes, é catalepsia, né? Catalepsia projetiva. Às vezes também sinto presença. Gostaria de saber se é isso, por que é tão frequente durante o dia. Não é que é porque de dia provavelmente você durma sozinha no quarto, você não tenha medo. Ó. Dormir sozinho é uma grande porcentagem de consequência natural de sair do corpo. É mais fácil. Falta de atividade de cordão de prata, acoplamento áureo. Dormir de dia você não tem medo, então você está relaxada. Medo, eliminar o medo é 50% da receita projetiva, como diz o Valdo Vieira. Então, como você não tem medo, você fica... o que dificulta de dia é a energia do dia, que é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais travada, né? Normal. Então, você pode ser isso, né? Pode ser principalmente a facilidade de se sentir mais tranquila, você vai sair mais fácil do corpo. E vai ter mais catalepsia, porque está mais tranquilo o cérebro, está mais tranquilo em reação. E essa aqui foi uma pergunta do Flávio Ramos que colocou no Facebook, que eu peguei agora há pouco antes de vir para cá. Quem aqui se considera espiritualista ou universalista? Certo. O que vocês pensam de alguém que se diz ser espiritualista ou universalista, mas atua frequentemente dentro de uma casa espírita? Mas nenhum problema. No umbandista ou no templo budista? Mas nenhum. Né? Eu mesmo, naturalmente, eu trabalhei muitos anos como sendo espiritualista em casa espírita. Como já fui fazer em casa esotérica, é uma afinidade. Eu acho a energia egrégora espírita, eu gosto muito da energia do espiritismo, da egrégora energética, né? A egrégora energética é a mesma coisa que falar baiano sonolento ou Saulo burro, tudo a mesma coisa, um animal, né? A egrégora é energética. Se alguém pegar essa frase lá e falar e botar baixo Saulo Caldeirão lá, apanha. Então não tem problema nenhum. Você vê lá, o que é ser espiritualista? Você pode andar em qualquer lugar sem ter problema. Você pode frequentar um lugar. Não existe centros ecumênicos libertos, mas você pode sentar, você pode ter aceito e frequentar uma igreja até sem nenhuma dificuldade. Pelo contrário, isso é totalmente a liberdade de ser espiritualista e andar em qualquer lugar sem trauma, sem travas. Ó, pessoal, estou ficando por aqui, que eu ainda vou almoçar, são 1h14, 1h15 agora. Procurar um lugarzinho aí para comer alguma coisa gostosa, né? Nada de fritura, tomei uma bronca hoje, não coma fritura, não sei o que, tá bom, beleza, eu vou comer. De propósito, na vingança, comer um batatão frito. Obrigado, fiquem com Deus, muita paz, muita luz aqui. Vou dar uma mostrada aqui no parque agora para vocês aqui ao redor. Ao lado tem algumas pessoas andando ali, tá vendo? Ali é onde a gente faz tai chi, né? Ao lado de lá também no Parque da Jaqueira. Eu estou aqui. Feio que dá dó, mas eu estou. Obrigadão, pessoal. Boa espiritualidade pra gente, manter a sintonia elevada, sempre. É isso que faz toda a diferença pra gente, né? Manter esse contato também entre pessoas parecidas também ajuda a motivar, ajuda a sintonizar, né? E inclusive nesse aspecto é gostoso assistir uma palestra em centro espírita, uma palestra de alguém que deixou de comer, uma palestra tem palestras das pessoas aí que pararam de comer, que as pessoas vão assistir, né?
Tudo isso faz parte, todo esse processo de a gente ir no TS lá e assistir uma palestra, ouvir as pessoas falando, tudo faz parte da sintonia, tudo é espiritualidade. O espiritualista é espiritualidade, né? Vou lá, pessoal, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu vou ver o que eu vou fazer aqui, onde eu vou gravar. Estou procurando um lugar legal, assim, mas até mais pertinho, tranquilo também, para fazer uma gravação diferente, né? Hoje eu não tomei nenhuma dentada das formigas, ainda bem, né? Mas sempre tem umas andando por aqui, né? Aqui, ó. Aqui tem uma, ó. Tem umas duas aqui. Se eu olhar a grama aí, vocês vão ver umas formiguinhas andando. Foi uma miserável dessa que me deu uma dentada ontem. E desencanou. Você vê que eu estou sentado em cima de várias aqui, né? Mas faz parte, né? Eu não vou tentar hoje, eu tô meio dentado, eu faço carinho na bichinha. Tiro com carinho, né? Pessoal, tchau. Eu vou lá parar de encher linguiça, agora eu vou embora. Tchau. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.